Voltamos ao segundo bloco do Despertar da Consciência. Aqui o livro que nós temos como base, o Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Senhor Sebastião, o senhor estava falando, o tema do programa hoje é que é Deus. O senhor estava falando que Deus é matéria também? Como se explica isso? Se tudo que existe é Deus, quando nós lemos em André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, quando Deus pensa, se é que assim podemos dizer, usando as palavras dele, quando ele expressa o seu pensamento, ele cria os universos. E nós, quando pensamos, criamos também o universo em miniatura. Só que ele cria um universo e nós criamos um átomo. E um átomo é uma cópia também do universo, como nós falamos. Só que inicialmente ele cria fluidos, o fluido cósmico, que nós chamamos inicialmente de éter cósmico, ou psiquismo divino, ou amor. Quando nós pensamos a nível de espíritos que somos, de pequenos deuses, segundo André Luiz, quando o nosso pensar atinge o laboratório mental, transforma-se em fluidos também. E a partir desses fluidos que nós chamamos de bioenergia, do universo subatômico que nós falamos, nós criamos realidades a nível de nutrir o nosso corpo, de construir novos corpos e assim por diante. Então, quando esse pensamento do arquiteto cósmico se expressa por meio do éter cósmico, do psiquismo divino, do amor, do evangelho, nascem, quando esse elemento se fragmenta, o espírito, o princípio inteligente do universo, o pão da vida. E esse elemento é que se une para formar a onda que nós chamamos de energia universal. Então, no início, o espírito, uma partícula desse oceano infindável, do psiquismo divino, do amor, a substância do evangelho. Então, uma partícula, ela vai a nível de onda, transforma-se em energia, fluidos, o que nós chamamos de fluido universal. Ela condensa a nível de matéria mental, princípio vital, e chega a nível de átomo físico. Então, transformou-se em partícula de novo. A nível físico, ela vai participar de todos os reinos, passando por todas as formas, todas as mutações, e transforma em onda psi, energia outra vez. Aí ela sintetiza, somada com outras partículas, formando a consciência. O espírito, não aquele fragmento que saiu, agora um número incontável. Ele sai uma semente e volta uma individualidade. Então, nesse processo de expressão da consciência cósmica, nós vemos que a matéria é um estágio desse espírito que é uma força imanente no próprio arquiteto. Esse fluido que o senhor acabou de citar, ele está inserido na água fluidificada que nós consumimos após o passe? Nós podemos dizer, a água é um fluido, com acento no i assim, então ela é um fluido, e este fluido fechadinho nós inserimos nesta água. Porque nós o criamos com o nosso modo de pensar e nós, ao pensar, interagimos com esse oceano fora e criamos a bioenergia. A água, normalmente, sem ser magnetizada, ela tem uma curvatura de 105 graus. Quando nós vamos magnetizá-la, ela abre em 109 e um universo infinito de partículas do nosso universo entra nesta água, reorganizando ou reestruturando ou especializando as moléculas, por isso nós chamamos de água medicamentosa ou uma água enriquecida. O professor Emoto, o cientista japonês, ele conseguiu fotografar nesses cristais de água após uma oração, por exemplo. A estrutura da água sem esta oração, sem esta vibração que nós chamamos de magnetização ou de fluidificação da água, que é um nome equivocado para a atualidade, porque a água já é um fluido. Então, fluidificá-la seria estranho, magnetizá-la, especializá-la, enriquecê-la já seria mais adequado para os dias atuais. Então, é essa energia que nós chamamos também de evangelho. O evangelho está na água. Então, o evangelho são virtudes nesse sentido de conduzir bem esta água para que ela se transforme no medicamento. É uma lei que vai reorganizá-la, que vai especializá-la ou que vai sensibilizá-la para uma tarefa mais nobre. Então, o evangelho, que nós chamamos de força que gera e nutre, ele vai nutrir, revitalizar os átomos. E cada núcleo atômico é um centro vital. É como se ele enriquecesse o núcleo atômico para que ele transforme a energia em próton, e esses prótons liberam elétrons, e os elétrons transformam-se no magnetismo humano, para esse enriquecimento da organização e manutenção da vida
também. E como trazer o Evangelho, os ensinamentos da doutrina, até os ensinamentos de Deus, para os dias de hoje, para a modernidade? Então pensa comigo agora, você vai pensar. Quando você pensa, quando eu penso, quando nós pensamos, nós estamos trazendo a essência de nossa consciência, um desejo, uma intenção de fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo nós interagimos com o meio externo. Se eu estiver atraindo matéria a nível de fluido universal, isso é evangelho. Agora, o que eu vou fazer com o evangelho? Eu vou construir um átomo ou um hormônio? Porque eu posso, a partir do meu pensamento, eu construir uma força que gera e nutre, ou uma lei que normatiza, que são os hormônios que gerenciam o nosso universo psicofísico. Agora, eu que vou saber, eu vou construir, em se tratando de hormônio, uma adrenalina ou uma morfina. Então, o que eu quero? Eu quero agredir, eu quero desvirtuar o evangelho ou eu quero vivenciá-lo? Então, se eu construo algo harmonioso, eu vou construir um neuropeptídeo, por exemplo, que vai criar partículas de equilíbrio em meu universo. Então, ele vai acelerar a estrutura dos elétrons e gerar fótons no meu universo. Então, ele vai pegar o que eu já tenho com esta onda, né, harmônica, ele vai acelerar o material que eu tenho, a matéria-prima, e transformá-la em algo sutil. Então, basta perceber que quando alguém começa a orar, a depender do pensamento, ela começa a flutuar, ou começa a ficar levinha, porque vai acelerando as partículas e o corpo vai perdendo esse peso, porque os nêutrons, que são os mais pesados, transformam em prótons, os prótons em elétrons, e daqui a pouco eu estou quase flutuando no sentido benéfico do termo. E quando nós fazemos isso é vivência do Evangelho. Então, conduzir bem um pensamento, uma palavra, né, semear essa palavra e manifestá-la através de nossa vivência, o tratamento que damos a um alimento, a um amigo, a qualquer coisa que eu faça nessa interação com as incontáveis realidades que estão e pertence a esta consciência cósmica como força imanente dela, é a vivência do Evangelho. Até porque tudo que existe nasceu do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, não era isso? Hoje nós poderíamos dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo é Deus. E o Verbo está em Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Só que o Verbo se fez carne. Então, quando Deus pensa, Ele materializa Jesus. É um pensamento de Deus tornado visível. Assim como um hormônio é um pequeno Cristo que nós enviamos para falar a um dos nossos órgãos, a uma de nossas células, a um grupo de tecido, faça isso ou faça aquilo. O pregar o Evangelho é esse respeito à vida em todas as frequências, desde o pensar, o sentir, o falar e o agir, dentro ou fora de nós o tempo todo. Deus está em tudo? Ele está em tudo e é tudo ao mesmo tempo. Então aqui, né, a câmera na geral vai pegar, então essa flor é Deus. Ou uma expressão de Deus, se você preferir. Ou aqui nós podemos sentir a perfeição da arquitetura cósmica. Nós podemos criar uma flor como essa a nível artificial, basicamente igual ela está aqui, mas não colocamos nela a essência da consciência que ela está emanando como o seu aroma, o seu perfume. Nós podemos até colocar um perfume artificial na rosa de plástico, mas ele não vai ter as várias tonalidades que tem esta força, que é uma expressão desse arquiteto cósmico. Então, Deus está em tudo, e ao mesmo tempo podemos dizer, tudo que existe é Deus. Tudo que existe é Deus, e o Senhor disse que Deus também está em tudo. Então a gente pode voltar para aquele capítulo anterior ao nosso intervalo, que Deus é a natureza também. Deus é e está. Certo? Porque tudo que existe é Ele, e ao mesmo tempo Ele está vivo, interagindo nesta própria natureza. Porque se eu não pensar, a mente não age. O perispírito fica como se estivesse parado, e o corpo físico também. Quando eu penso, eu coloco em ação a minha consciência e me expresso por meio da mente
e interage por meio do perispírito com o universo biológico e com os demais seres. Então, se fosse possível tudo parar, não haveria essa interação. E qualquer manifestação da fonte geratriz, do centro dessa consciência global, que nós chamamos de Deus, então esta energia desse núcleo consciencial se expressa para a periferia. O que nós vemos na parte mais periférica é o que nós chamamos de matéria. Então a mais simples manifestação de Deus é a matéria. Só que o nosso corpo biológico hoje é matéria, não é isto? Uhum. Mas só que todo ele vai transformar-se em sentimentos, em virtudes, que é o que você vai ver no decorrer dos programas, no decorrer do livro. E em Deus é um eterno transformismo. E é uma coisa que choca muitos, porque Deus seria imutável. Como que é imutável se tudo que existe é Ele? Agora, quando nós lemos no Livro dos Espíritos e não percebemos que Allan Kardec, no mínimo, deu tempo dele fazer 3 edições do Livro dos Espíritos. A primeira com 276 questões, e logo na sequência nasceu uma com 501 e logo na sequência veio uma com 1019. E onde nessas 3 edições houve alterações drásticas para esse avançar do ensino dos Espíritos que segue com o progresso e jamais será ultrapassado. Então hoje vemos esse Deus nesse eterno transformismo. Então, em essência, na visão de Leon Denis e de Ebb Sargent, Leon Denis na obra O Grande Enigma, e Ebb Sargent, um cientista da época de Kardec, na obra Bases Científicas do Espiritismo, fala, na essência ele é imutável, mas na expressão, não. E Kardec, de alguma forma, colocou isso na Gênese. Deus é a unidade e, ao mesmo tempo, a variedade. Então, ele é a unidade que sintetiza tudo que existe e, ao mesmo tempo, a variedade dentro dessa unidade, onde é a síntese desse conteúdo cósmico, se assim podemos dizer. Deus é a transformação também. Tudo. Então, todas as coisas ocorrem nele. A gente volta com esse assunto daqui a pouquinho. Um intervalo rapidinho para a gente tomar uma água. Voltamos já já.